Fala, meu povo! Nordeste em Foco no ar aqui no canal Espaço da Bola. Sejam todos muito bem-vindos e vamos falar um pouquinho sobre o futebol nordestino dessa semana. E nesse final de semana, meu amigo, o Cado vai engrossar na Série B. Essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro é decisiva demais. Essa rodada vai pegar fogo. Começa hoje já com só CSA e Remo. O CSA podendo entrar no G4, né, nessa rodada, dependendo do seu resultado. E aí dorme no G4, né, matematicamente, e espera aí seus adversários jogarem para ver a sequência da rodada. Então vamos falar um pouquinho aí desses jogos aí desse final de semana também. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal e deixar o like aqui no vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho, viu, galera? Então vamos lá, porque ao longo da semana a gente teve muita coisa para debater também. Primeiramente, na terça, feriado, a gente teve o Floresta se classificando para a fase de grupos da Copa do Nordeste, passando do Ferroviária nos pênaltis, né? Na Série B a gente teve vários jogos também. O CSA vencendo a equipe do Vitória por 1-0. Jogo que o CSA ele mostrou mais qualidade técnica do que a equipe do Vitória, né? Só que o Vitória na imposição física, na intensidade de jogo e no vamos que vamos com a torcida empurrando também, né? O Vitória conseguiu igualar e até ser superior em diversos momentos da partida. O CSA fez um gol com o Yuri Castilho, que é uma jogada bem característica dele, né? Que ele é um jogador que joga de lado de campo, só que ele infiltra muito na área. E então o CSA conseguiu trabalhar uma jogada no momento que tinha crescido no jogo, né? E trabalhou bem a jogada e o Yuri Castilho acabou conseguindo fazer o gol dele, né? O gol de 1-0. E que no segundo tempo o time do CSA, por uma imprudência do lateral direito Everton Silva, acabou tendo ele expulso, né? E jogou com 1 a menos. Então foi meio que no desespero, né? Essa vitória aí da equipe do CSA, esse triunfo da equipe do CSA em cima do Vitória, que fez com que o time do CSA voltasse a se credenciar ao G4, né? Hoje está com 51 pontos, e tá a 3 pontos aí do G4, né? Joga hoje podendo ultrapassar o Guarani, o CRB e o Goiás e entrar no G4, pelo menos provisoriamente. Ao mesmo tempo, a gente teve a vitória alucinante do Brusque em cima do Náutico. Com essa vitória aí, o Náutico já morre de vez, né, em relação à briga por acesso. É mais um jogo muito movimentado. O Náutico, que já tinha perdido de 3-2 para a equipe do Brasil de Pelotas, perde de 4-3 para o Brusque, de virada, né? O Náutico fez 1-0, o Brusque empatou. O Náutico fez o segundo, o Brusque empatou, o Brusque virou, o Náutico empatou e o Brusque foi lá e fez o quarto gol, o gol da vitória com o John Clay, né? Então, o Brusque aí até ficando fora da zona de rebaixamento nessa rodada, né? Que vai... meu irmão, a zona de rebaixamento também tá uma briga desgraçada pra fugir de lá de baixo, né, gente? Na quarta-feira a gente teve o Confiança perdendo para a equipe do Botafogo ali na reta final do jogo, né? O time tinha segurado bem ali e aos 30 minutos do segundo tempo o gol do Botafogo sai e o time do Confiança se complica mais ainda na tabela de classificação. Já já a gente fala sobre a classificação da Série B e da Série A também, né, para passar aqui pra galera. E ontem a gente teve outro jogo entre nordestinos, o CRB vencendo muito bem a equipe do Sampaio, né? O CRB era um time melhor tecnicamente, o Sampaio realmente muito ruinzinho, né, velho? O time do Sampaio caiu demais de rendimento na Série B. É um time tá numa situação muito complicada, tá se aproximando da zona de rebaixamento e o time realmente não teve força nenhuma para ser incisivo em cima da equipe do CRB, que mostrou ser superior tecnicamente durante toda a partida e quando abriu o placar, quando conseguiu fazer aquele 1-0, que foi logo depois de um pênalti que foi anulado, né? O pênalti foi marcado, o árbitro foi lá e olhou no VAR e cancelou o pênalti, mas aí logo na sequência o time conseguiu fazer o gol, né, com o Emerson Negueba e o cara, o time do CRB realmente naquele jogo ali, tipo, o Sampaio não tinha força de reação, não tinha poder de reação. E aí o jogo foi se desenrolando lá até o final, mas realmente o Sampaio não conseguiu levar perigo para a equipe aí do CRB, né? Com esse jogo aí a gente encerra também os jogos dessa semana e vamos agora passar pela classificação. Se a gente já tá falando aí de Série B, vamos falar dos nordestinos aí na Série B, que com o final da 33ª rodada, a gente tem o CRB em quinto colocado com 54, com a mesma pontuação do Goiás, que tá no G4. O CSA vem em sétimo colocado com 51, tá a 3 pontos aí do G4. O Náutico vem em nono colocado com 45, aí já bem afastado, né? Tá a 9 pontos do G4, então já era para o Náutico, né?
O Sampaio vem com 40 pontos em 13º. Sampaio tá a 2 pontos da zona de rebaixamento. Tem que abrir o olho, né? Porque realmente o Sampaio vem numa fase muito ruim. Vem de 4 derrotas consecutivas. Venceu o Vasco, deu um respiro aí, né, para o time, mas 4 derrotas seguidas, perdeu pro Vitória, pro Coritiba, para o Guarani e para o CRB. E aí o Sampaio tem que abrir o olho para se recuperar, né? Porque tá a 2 pontos só do Z4. Quem tem que abrir o olho também é o Vitória, que tem 33 pontos. Joga hoje com o Avaí, então é muito possível que perca também o seu jogo, e aí a situação já complica de vez. E o Confiança vem com 31 pontos, já bem afastado aí, tá a 7 pontos de sair da zona do rebaixamento, né? Então situação bem complicada para o Vitória e para o Confiança. Classificação da Série A tem o Fortaleza em 5º colocado. Eu acho que esse é um dos Nordeste em Foco que eu venho fazer aqui, em que o Fortaleza tá pior colocado. Geralmente eu falo que tá em 4º, em 3º, até em 2º, eu já falei, mas hoje tá em 5º colocado. Realmente a equipe do Fortaleza vem caindo de rendimento aí, tem 48 pontos, mas ainda tá numa situação tranquila, né, o Fortaleza, mas tem que voltar a pontuar para poder garantir pelo menos essas primeiras colocações aí, né, para se manter na fase de grupos da Libertadores aí, o Fortaleza. Então, na torcida aí pelo Lion. E descendo um pouco mais na tabela, a gente tem o Ceará em 13º com 36 pontos. Voltou a vencer a equipe do Ceará, né? Venceu o Fluminense por 1-0 e conseguiu dar uma escapada da zona da degola. O Bahia também vem a 6 jogos aí sem perder, né? 2 vitórias e 4 empates. E tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. Tá em 16º colocado, 33 pontos. Logo à frente do Sport, que é o 17º já na zona, com 30 pontos. Então, essa é a situação aí dos times do Nordeste na Série A. Série C, a gente já tá indo aí para a última rodada, né? A gente tem Ituano 10, Botafogo 8, Criciúma 6 e Paysandu 2. Botafogo nesse final de semana é final, né? Decisão contra o Ituano. Joga amanhã, né? E precisa vencer o seu jogo para se garantir na final. Se ganhar o seu jogo do Ituano, passa o próprio Ituano e vai para a final da Série C, inclusive. E de quebra garante o acesso. Se empatar, tem que torcer contra o Criciúma, porque se o Criciúma ganhar do Paysandu e o Botafogo empatar com o Ituano, o Criciúma passa o Botafogo no critério de desempate, saldo de gols, né? Então, o Botafogo, se quiser se garantir de qualquer forma aí na Série B, tem que ganhar do Ituano, mas tem que dar aquela secada também no Criciúma, né? Porque é um jogo difícil contra o Ituano. E na Série D a gente tem a final acontecendo, né? Nesse final de semana é o primeiro jogo. Campinense manda a primeira partida amanhã e no sábado que vem a Aparecidense manda a partida de volta, né? Então, olho aí também na final da Série D. E agora vamos falar dos próximos jogos, porque eu já falei que vai pegar fogo, né? Esse final de semana. Agora, a gente vai ter pela Série B já agora de 5 da tarde CSA e Remo. Daqui a pouco eu tô descendo pro estádio, né, para acompanhar essa partida de lá. CSA e Remo agora às 5 horas, Avaí e Vitória às 7, e esse jogo aí do Avaí contra o Vitória importa muito para o Avaí e para o próprio CSA, né, que na segunda-feira enfrenta o próprio Avaí, né, lá na ressacada, e aí o jogo vai ser muito complicado, muito difícil, mas um tropeço aí do Avaí contra o Vitória nesse jogo faz com que o CSA jogue contra o Avaí, podendo ultrapassar o próprio Avaí na tabela. Se o CSA fizer a parte dele contra o Remo, né? Tem esse detalhe também. Então a gente não pode levar esse jogo CSA e Remo como já garantido. Tem que ir para o estádio para buscar esse resultado. Mas aí tem esse detalhe também, né? Na torcida aí pelo Vitória para atrapalhar os planos do Avaí e para o Vitória também se reativar nessa briga para se manter, né? Na Série B. Mais tarde tem Londrina e Cruzeiro. Não tem time nordestino, mas eu sempre gosto de estar assistindo o Cruzeiro, né, velho? Sempre zicando, sempre secando o Cruzeiro. Eita, resenha. Jogos de amanhã, Corinthians e Fortaleza. Jogo muito difícil aí para o Fortaleza, mas é até um duelo direto, porque o Fortaleza tem 48, o Corinthians tem 44, tá em sexto e o Fortaleza tá em quinto. Então, o Fortaleza não pode perder essa partida, né? No mínimo um empate lá dentro da Neoquímica Arena, para poder não deixar o Corinthians se aproximar. Às 7 horas tem um Grenal, só isso, né? O Inter podendo afundar mais ainda o Grêmio na tabela de classificação, na casa do Inter, né? Então creio que a galera vai enlouquecer nesse jogo.
E temos também Fluminense e Sport. O Fluminense que já perdeu do Ceará, agora enfrenta o Sport às 9 da noite nesse sábado. Esse jogo aí agora, eu acho que assim, o Fluminense tem uma equipe mais ou menos qualificada ali, né? O Sport deve ter alguma dificuldade, mas tem a possibilidade de ganhar sim. Se fosse para apostar, eu apostava no empate, né, nesse jogo. No sábado também ainda pela Série B temos Náutico e Coritiba às 4h15 da tarde. O Náutico jogando contra o líder do campeonato, né? É muito difícil que o Náutico consiga alguma coisa, mas nos aflitos a torcida sempre empurra o time. Só que já tá fora de briga por acesso, né? Então é difícil que o Náutico jogue a vida nesse jogo. E temos também às 7 horas Confiança e Brusque. Esse jogo aí em que o Confiança deve levar até como um duelo direto. Não tá tão próximo assim, mas o Confiança vencendo essa partida, joga em casa, né? Tem que buscar vencer. Ele vai para 34 pontos e se aproxima do Brusque, que tem 38. Né? Então tem que jogar para ganhar e a equipe do Confiança não pode dar vacilo nesse jogo. Também se perder esse jogo aí, praticamente dá adeus à Série B, né? E no domingo a gente tem Bahia e São Paulo. O Bahia tem todas as condições, eu acho, de ganhar da equipe de São Paulo dentro de casa. É um time que a torcida empurra muito, né? E eu acho que o Bahia, nesse jogo aí, vai ter uma partida interessante contra o São Paulo. Vou apostar até no Bahia nessa rodada. E Ceará contra o Cuiabá. Aí o Cuiabá é um time que tá até bem na tabela, né? Tá em 9º colocado, mas o Ceará tem 36 pontos. Se ganhar, vai para os mesmos 39 que tem o Cuiabá. Então o Ceará jogando em casa também não pode se dar o luxo de perder pontos aí nesse jogo. Eu acho que o Ceará tem que ganhar aí já até para se tranquilizar. Indo para 39 pontos a essa altura do campeonato, eu acho que o Ceará já fica mais tranquilo em relação à zona de rebaixamento, né? E pela Série B no domingo a gente tem clássico também, né? Vasco e Botafogo. Mas a gente tem de nordestinos jogando o Sampaio Corrêa contra o Brasil e Pelotas. E aí a chance do Sampaio de ganhar esse jogo aí, ir para 43 e se afastar de vez da zona de rebaixamento, né, para não correr riscos aí nas próximas rodadas, porque tá numa situação complicada, né, 40 pontos, só a 2 pontos da zona de rebaixamento. Dependendo do que acontecer nessa rodada, o time pode inclusive ficar coladinho lá na zona de rebaixamento, né, mas ganhando o seu jogo, fazendo sua parte, o Sampaio já dá uma escapada. E tem Ponte Preta e CRB, né, a Ponte jogando para fugir dessa parte de baixo da tabela. A Ponte tem 39 pontos, tá a um pontinho do Z4, né? Então, falando isso daí porque o CRB não vai pegar um adversário que tá morto, né? A Ponte de vez em quando faz boas partidas, né? Principalmente jogando em casa. O time da Ponte tem um bom aproveitamento dentro de casa. Fora de casa que o time é um desastre, né? Mas a Ponte pode embaçar aí para o CRB, né? O time joga já sabendo do que aconteceu na rodada, quem tropeçou, quem não ganhou, quem ganhou, né? Então joga já sabendo dos seus adversários. Então nesse jogo aí vai ser importante demais aí para a equipe do CRB para essa sequência, tá? Mas é isso aí, galera. Para esse jogo aí eu até aposto que deve ser difícil o jogo, mas o CRB tem uma equipe muito qualificada e pode ir lá buscar o resultado, né? Mas se eu fosse apostar, apostaria no empate nesse jogo aí, até pela boa fase da Ponte Preta dentro de casa. Só que o CRB é um bom visitante também, né? Um visitante indigesto, né, para os adversários, mas tem um bom aproveitamento, então fica esse detalhe também aí para essa partida aí, eu creio que seja um empate, né? Mas é isso aí, galera, quero agradecer a presença de vocês aqui no canal, viu? Tamo junto, até a próxima e mais tarde tem análise do jogo do CSA aqui no canal, tá? Valeu, gente, abração aí, valeu!